Você já sentiu como se estivesse vivendo uma vida que não é sua, seguindo regras que parecem certas, mas que lá no fundo, sem você perceber, estão destruindo seus sonhos? Talvez você já tenha se pego repetindo frases como "eu não sou bom o suficiente", "eu não nasci com isso", ou "isso não é pra mim", e nem percebeu o quanto isso tá te travando. A gente tá falando de algo que afeta em silêncio muitos de nós: as crenças limitantes. As crenças limitantes não são uma invenção da sua cabeça ou algum conceito abstrato de autoajuda. Elas são o resultado de anos seguindo regras invisíveis que nos foram impostas desde cedo, como se existisse um manual da vida escrito por outras pessoas dizendo que a gente só tá aqui pra seguir ele. Sabe aquela sensação de que você poderia estar mais longe, mais perto de realizar seu sonho, mas alguma coisa te prende? Isso é a manifestação dessas regras que nunca deveriam ter existido para início de conversa. Imagina só, é uma tarde comum de terça-feira e você tá refletindo sobre um sonho antigo. Talvez começar um projeto, mudar de carreira, criar algo seu. Você sente uma vontade genuína, aquele impulso real, mas do nada vem aquela voz: mas será que você é bom o suficiente? Será que isso é pra você mesmo? E se der errado? Você não sabe exatamente de onde essas perguntas surgiram, mas elas aparecem. E como que um reflexo automático, você desacelera. Você começa a pensar demais, a lembrar de todas as vezes que disseram que isso era coisa pra quem tem dom, ou que nem todo mundo nasceu pra isso. E antes que você perceba, já se convenceu de que é melhor deixar pra lá. Essas são as regras invisíveis em ação. Você até tenta se concentrar em outros planos, mas a sua mente continua voltando naquele sonho, e a dúvida te persegue. E se essas regras forem apenas mentiras bem contadas? Você sabia que a maioria das ideias que nos limitam são herdadas e não escolhidas? A cada vez que você pensa "eu não posso", você tá reafirmando uma programação mental que talvez nem seja sua. E quanto mais você acredita, mais elas moldam seu comportamento, suas escolhas e, o mais trágico, o que você acredita ser possível para sua própria vida. Essas crenças não só te impedem de agir, como criam uma prisão interna. Elas dizem que o sucesso é para poucos, que certos caminhos só servem para quem tem algo especial e que você tem que se contentar com o que tem. E a cada vez que você escuta essas frases ecoando dentro de você, um pouco do seu potencial é sufocado. É como se o seu verdadeiro eu fosse encolhendo, se calando, se adaptando a um roteiro que nem foi você quem escreveu. Então para aqui um pouquinho e vamos conversar mais de pertinho. E se hoje, agora, você começasse a questionar essas regras? E se ao invés de pensar "isso não é pra mim", você pensasse "e por que não?". Essa simples pergunta é poderosa. Ela é o começo do fim dessas correntes mentais. Porque o erro não tá em duvidar, mas sim em nunca ter parado pra perceber que essas dúvidas foram plantadas em você. E a primeira etapa para quebrar essas regras invisíveis é simples, mas transformadora, que é tomar consciência de que elas existem. Se perguntar: essa voz na minha cabeça, ela é mesmo minha? Ela é real? Talvez você descubra que muito do que te limita veio de fora, de alguém que te amava, sim, mas que também estava limitado, ou de uma sociedade que lucra com seu conformismo, não sei. Só que eu sei que de alguma forma mentiram pra você, mentiram pra mim. E quando você percebe isso, você vê que pode reescrever a sua própria história. E é aí que começa o real desbloqueio. Você olha pra si e percebe: você nunca foi incapaz, só tava preso em regras que nunca deveriam ter existido. Não quer dizer que vai ser fácil. Mudar uma mentalidade construída por anos exige coragem, tempo e enfrentamento. Vai doer às vezes, você vai se pegar querendo voltar pro conhecido, para aquilo que é seguro, pro certo, mas é nesse desconforto que mora a liberdade, porque você para de aceitar uma realidade pré-fabricada e começa a construir a sua. O medo de não ser suficiente, de falhar, de decepcionar, não é quem você é só um reflexo dessas regras antigas que você ainda não teve coragem de quebrar. O fracasso, na verdade, é só um capítulo. Ele te ensina, ele não te define. E quanto mais você muda essa conversa interna na sua cabeça, mais você muda a sua história externa. Sabe o Sartre?
um dos filósofos mais influentes do século XX, ele disse: a liberdade é o que você faz com o que te fizeram. Isso quer dizer que mesmo que você não tenha escolhido essas crenças que você tem hoje, você pode escolher o que fazer com elas a partir de agora. E é aqui que entra uma das chaves mais práticas e poderosas para começar essa mudança: seus pensamentos. Harvey Eker diz que pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Isso significa que se você muda o que você pensa, você muda o que sente, e mudando o que sente, você muda como age, e mudando suas ações, você muda seus resultados. Então eu vou te deixar aqui com algo prático para você começar ainda hoje, saindo desse vídeo. Primeiro, identifique a sua crença limitante. Escreva uma frase que sempre aparece na sua mente quando você pensa em realizar algo grande. Algo como: não sou bom o suficiente ou não é pra mim. Segundo, questione a origem. De quem é essa voz? Ela é mesmo sua ou veio de alguém? Que momento da sua vida alguém te ensinou isso? Terceiro, reescreva a crença. Pega a crença, a frase original, e substitua por algo mais verdadeiro, mais empoderador, vamos dizer assim. Por exemplo, a frase "eu não sou bom o suficiente" vira "eu posso aprender e melhorar a cada passo". Quarto, repita isso todo santo dia. Ao acordar, escreve a nova crença e diz ela em voz alta. Sim, pode parecer meio estranho, mas é assim que você começa a reprogramar o seu cérebro. Quinto, haja mesmo com medo. Escolha uma pequena ação que você tem evitado por medo e faça mesmo assim. Não espere a confiança chegar. Ela é construída no caminho. Você não é mais vítima, você é autor. Você pode desafiar, desconstruir, recomeçar. O momento em que você decide quebrar essas regras e se libertar do que esperavam de você é o momento em que você se reconecta com quem você realmente é. O segredo já tá aí dentro. O que te limita não são fatos, são histórias que te contaram, e toda história pode ser reescrita. E quando você percebe isso, você se liberta, você quebra essas regras invisíveis e você cria novas possibilidades. Quando você questiona o que te disseram ser impossível, você abre espaço para o extraordinário. A chave para desbloquear seu verdadeiro potencial é perceber que as únicas crenças limitantes que existem são aquelas que você decide aceitar. Não se prenda ao que foi dito como realidade. Se permita agir, se permita errar, se permita crescer e construa a partir de hoje uma nova narrativa, a que você realmente nasceu para viver. Um forte abraço e até a próxima.